Com dois filmes que pularam a exibição no cinema, Tom Hanks se tornou o astro acidental do streaming. Bom, já que você está aqui, sabe mais ou menos como funciona? Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, inscreva-se no canal do UOL aqui no YouTube e se você gostar desse vídeo, por favor, deixa um like e a gente vai sempre ter um conteúdo bacana para você todos os dias. E Tom Hanks acabou se tornando o astro acidental do streaming por causa de dois filmes, Greyhound e Relatos do Mundo. É uma história curiosa até. Greyhound foi programado para ser um dos grandes lançamentos do verão americano de 2020, né? No meio do ano, junho, quando os grandes filmes aproveitam as férias escolares, né? E os pais também um pouco mais aliviados com a criançada em casa, para poder lotar os cinemas. No meio de um monte de filmes baseados em games, ou em séries já consagradas, ou em super-heróis dos quadrinhos, algumas produções um pouco mais adultas se tornam programas alternativos para quem vai ao cinema e vê uma sala cheia e acaba arriscando outro filme. Greyhound era um desses filmes. É um drama de guerra em que Tom Hanks interpreta o capitão de um navio que, durante a Segunda Guerra Mundial, ele precisa atravessar o Atlântico Norte conduzindo um comboio de outros navios com suprimentos e soldados até o cenário de guerra, o palco de guerra na Europa. E é claro que eles são perseguidos por uma tropa, né, por um comboio também de submarinos alemães. É um filme ok, um filme tenso, super curtinho, 1h30, que foi produzido para poder ser lançado no cinema e ter impacto rápido e lucro rápido também. Não era para ser. Com a pandemia do coronavírus, várias produções em 2020 foram sendo adiadas e empurradas e vendo o que vai acontecer. Algumas ficaram um ano esperando seu lançamento e chegando agora em 2021, ainda não conseguiram chegar aos cinemas. É o caso de Velozes e Furiosos 9. Greyhound foi um caso diferente, porque a Sony, a produtora que bancou o filme, decidiu logo no começo da pandemia vender os direitos do filme para Apple TV Plus, a plataforma de streaming da Apple. E foi aonde Greyhound finalmente estreou. E é claro que não foi muita gente que assistiu, porque a Apple TV não é a plataforma mais popular, mas o Tom Hanks acabou sendo o primeiro grande astro com um filme lançado diretamente em streaming. Isso se repetiu agora com Relatos do Mundo, que a Netflix lançou recentemente, um filme já com pedigree completamente diferente, tinha uma outra proposta em torno dele, de novo encabeçado pelo Tom Hanks. Relatos do Mundo, que é dirigido pelo Paul Greengrass, que dirigiu Hanks em Capitão Phillips, um filmaço, por sinal, foi planejado para ser um dos grandes filmes da temporada de premiações do fim do ano. Né? Aqueles filmes que você vê e sabe que vai ser indicado a melhor filme, melhor direção, melhor ator, tal. Aqueles filmes que tem esse tipo de pedigree já atrelado a ele. Seria uma produção da Fox, que não foi para frente quando a Disney comprou a Fox. A Universal assumiu o orçamento, assumiu a produção e rodaram o filme todo para ser lançado no final do ano passado. O que aconteceu é que, no fim das contas, a Universal percebeu que a pandemia do coronavírus também ia se estender mais do que eles esperavam e acabou vendendo os direitos do filme para a Netflix, onde ele já está sendo exibido há algumas semanas. E, óbvio, com esse quilate todo, é um filmaço, é um western em que Tom Hanks faz um veterano da Guerra Civil que agora, depois da guerra, ele cruza o oeste selvagem americano lendo notícias de cidade em cidade, porque uma notícia naquela época ainda não tinha a televisão, tá? E a função de pessoas como o personagem do Tom Hanks, né, esse capitão da Guerra Civil, era uma função muito nobre, que no meio das cidades que estavam surgindo do nada, desde cidades muito pequenas até polos maiores como Dallas, que ainda eram proto-cidades, pessoas como Tom Hanks, como o personagem dele, deixavam a população não só informada, como também entretida, já que o conteúdo das notícias ia de política até histórias mais bobas, né? E ele defende muito durante o filme que se você cola uma palavra na outra e uma frase na outra, de repente você tem uma história. E ele mesmo tem uma história para contar, porque ele acaba encontrando no meio da estrada uma menina
branca, num transporte que obviamente foi atacado, né? Ela estava sendo levada por um nativo que estava morto, né? Foi assassinado, e ela estava abandonada. E é uma menina de mais ou menos 10 anos que a gente vê que ela foi criada desde a infância, a super infância dela, por nativos. Ela mal fala inglês, ela fala uma língua nativa norte-americana, e ela não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Então Tom Hanks acaba assumindo a tarefa de levar essa menina até a família dela que está em uma outra cidade, né? A família que sobrou. Então é um western, né? Um drama muito bonito sobre linguagem e sobre família e sobre comunicação, como as pessoas conseguem se comunicar numa época em que a comunicação era muito difícil. Então, existem várias nuances que o Paul Greengrass amarra de maneira brilhante, ancorada, claro, pela performance do Tom Hanks. Um filmaço que acabou sendo indicado a 4 Oscars, né? Não os Oscars principais, mas fotografia, som, não premiações menos nobres, e que empresta à Netflix uma credibilidade que é muito bem-vinda, porque com esse plano de lançar um filme por semana durante mais de 70 semanas, que a Netflix lançou algumas semanas já, nem sempre a qualidade está no topo. Então, ter um filme como Relatos do Mundo ajuda a manter o padrão da Netflix lá no alto, sabendo que entre esses filmes a gente vai ver alguns lançamentos mais capengas, alguns filmes produzidos por equipes que não são exatamente tão talentosas quanto Paul Greengrass e Tom Hanks. E é curioso ver que no fim das contas Tom Hanks acabou lançando seus 2 grandes filmes do ano diretamente em streaming, fazendo dele um astro do streaming de maneira acidental. Para o próximo filme dele, que vai ser a biografia do Elvis, né, ele interpreta o coronel Tom Parker, que foi o empresário do Elvis Presley, está sendo dirigido pelo Baz Luhrmann. Ele está se assegurando que esse filme vai ser visto no cinema, porque o lançamento que estava agendado para o fim de 2021 já foi adiado para junho ou julho de 2022. E com o ritmo da vacinação nos Estados Unidos, é muito provável que os cinemas tenham chegado no mais próximo possível de uma normalidade quando chegar em 2022. Então, pelo que tudo indica, o próximo filme de Tom Hanks a gente vai ver de fato no cinema. E não deixa de ser irônico que Tom Hanks acabou sendo uma das primeiras celebridades a contrair o coronavírus, a contrair a Covid, justamente quando ele estava filmando Elvis na Austrália. Mas eu fico feliz em dizer que o astro passa muito bem. Eu sou Roberto Sadowski, semana que vem tem mais. Qual?